é capitalismo? Leia a resposta comigo ali. O que é capitalismo? Todos juntos? Sistema econômico centrado na propriedade privada, no livre comércio e cujo maior objetivo é o lucro individual. E não tem nada de pecado nisso. Ok? Segundo lugar, componentes básicos do capitalismo, leia comigo. Liberdade de empreendimento, direitos individuais, propriedade privada dos meios de produção. O que é meio de produção? Seu emprego, a sua fábrica, a sua empresa, seu carro pode ser um meio de produção. Tem gente que trabalha com carro, né? Tem gente cuja profissão cujo instrumento de trabalho é o carro. Tudo que seja seu instrumento de trabalho e de renda, né? Seu imóvel, às vezes você usa um imóvel, uma casa, você aluga o terreno, ou aluga a casa, o prédio, é um meio de produção. Uma fábrica é um meio de produção. Um carro é um meio de produção. O seu serviço, seu corpo é um meio de produção. Sua mão de obra é um meio de produção. E vai, tudo que você possa trabalhar e ter renda, gerar renda para você e benefícios para os outros. Tudo isso é meio de produção. Então, qual outros elementos? Economia de mercado, livre concorrência, governo mínimo, imposto mínimo. Quero que você lembre disso. Capitalismo verdadeiro pressupõe governo mínimo e imposto mínimo. Onde não há governo mínimo, imposto mínimo, não há capitalismo. Por isso você já sabe que não há capitalismo no Brasil, né? O Brasil, tragicamente, desgraçadamente, é um país socialista, principalmente a partir da Constituição de 1988. Nós somos um país socialista e por isso também estamos nessa miséria, né? Porque nós somos um país socialista. E uma indicação, a prova disso é o gigantesco Estado brasileiro, que agora chegou ao limite, né? Vai indo, a água passa por cima do dique. A enchente vai crescendo e uma hora o dique estoura. Você assistiu aquele filme? Quem assistiu? Inundação, enchente. Tem um filme aí antigo. Lá enchendo, uma hora estoura o dique, estoura a barreira. E é o que está acontecendo com o Brasil. Ludwig von Mises, o maior economista do século XX, disse, escute, o capitalismo é o único sistema possível de organização social baseada na divisão do trabalho, ou na especialização do trabalho. Se o capitalismo tem obtido êxito em manter sua existência, apesar da inimizade que sempre encontrou, e olha que o capitalismo não usa de força, não usa de violência, não usa de coerção, não usa de leis para obrigar as pessoas a serem ou fazerem alguma coisa, né? E se o capitalismo não usa desses métodos, e tem obtido êxito em manter sua existência, apesar da inimizade que sempre encontrou, isto deve ser atribuído tão somente ao fato de que nenhum outro sistema de organização social ou econômica é factível, ou seja, nenhum outro sistema econômico é praticável, é um sistema que funciona e que dá bons resultados. Porque o capitalismo é o único sistema econômico viável. Por quê? Em primeiro lugar, todos juntos, o Antigo Testamento institui e protege a propriedade privada, exalta o trabalho e a prosperidade individuais. Então, primeiro eu quero mostrar para os irmãos que o capitalismo, ele não é cristão, vamos dizer assim, não vamos exagerar, né? Dizer que o capitalismo é cristão, mas nós podemos dizer que o capitalismo é mais cristão do que qualquer outro sistema econômico. Ele é mais cristão, né?
do que qualquer outro sistema econômico, tanto que ele tem base bíblica. O capitalismo tem base bíblica no Velho e no Novo Testamento. A propriedade privada, escute bem, a propriedade privada é a base do capitalismo. E ela não é inventada pelo homem. Propriedade privada é uma criação, uma instituição divina, uma instituição de Deus. Sem propriedade privada não há capitalismo. O socialismo, por que socialismo é socialismo? Porque ele se baseia na abolição da propriedade privada, né? Ou seja, da propriedade do indivíduo, da pessoa. O socialismo se baseia na abolição da propriedade privada. Toda propriedade é estatal, é do Estado, né? E capitalismo só é capitalismo se tiver propriedade privada. Se não tiver, não é capitalismo. Como é que nós sabemos dessa verdade do Antigo Testamento que ele institui e protege a propriedade privada, exalta o trabalho e a prosperidade individuais? Como é que nós sabemos disso? Primeiro, leia comigo ali juntos. O 8º e o 10º mandamentos pressupõem e asseguram a propriedade privada. Leia o texto comigo, Êxodo 20, 12 a 17. Nesse texto Deus não só assegura, mas como ele expande os direitos individuais. Então existem os direitos naturais do ser humano, que são direitos conferidos, dados ao ser humano pelo próprio Deus. Nesse texto nós vemos que Deus não só assegura, mas expande os direitos naturais. 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o direito de todo ser humano é ser honrado pelos seus filhos. É um direito dado por Deus. E os filhos que quebrarem esse direito de honrar, da honra que os pais merecem da parte deles, os filhos que quebrarem vão, né? Pensa aí o que você quiser. 13. Não direito à vida, né? Não matarás. Ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa, né? A não ser nos casos já previstos nas próprias Escrituras, em que Deus manda matar. Mas se Deus não manda matar, ninguém tem que matar. Então o direito à vida, o que mais? Não direito à família, direito à preservação da sua família. Ninguém pode violar o meu lar, ninguém pode violar minha esposa, meus filhos, meu casamento. Eu tenho direito à preservação do meu lar, da minha casa, da minha família. 15, não furtarás, né? Então o Estado hoje interferindo na família, querendo determinar o que a família será, não será, como será o casamento, né? O Estado não tem direito nenhum de fazer isso. Isso é direito inalienável da família, né? Ninguém pode violar a família. 15, não furtarás, direito à propriedade. Se você tem algo, ninguém tem que furtar o que é seu. Ninguém tem que roubar o que é seu. Então, direito à propriedade privada. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Direito à reputação. Ninguém pode sujar, manchar, denegrir a minha imagem, a minha reputação. Eu tenho direito a isso, né? E se você fizer isso, o problema vai ser seu, né? Problema com Deus, isso que é pior, né? 20. Vamos lá? Não cobiçarás. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Hoje Deus diria
Não cobiçarás a moradia, né, a mansão do teu próximo, né? Você vai lá na casa do William e fica assim olhando, meu Deus. Não cobice não, irmão. Pecado, irmão, pecado, né? Não cobice, você vai naquela cozinha do William, naquela sala, você fala, meu Deus, né? Aquela fazenda, aquele pomar, né? Eu que tenho o sonho de ter um pomar, né? Não cobice, irmão, né? Não cobiçarás o carro do teu próximo, o celular do teu próximo. Talvez ele nem devia ter comprado esse celular, mas não cobice não, irmão. Talvez você está cobiçando o pecado, o mal, né? Que o irmão já cometeu. Você está querendo cometer o mesmo pecado, comprar celular caro, etc. Que nem podia gastar dinheiro com aquilo. Não cobice a roupa do teu servo, a esposa dele, o marido dele, o filho, a filha, né? Não cobice, porque é propriedade dos outros. Então, lembre disso. O respeito ao que pertence ao próximo é tão fundamental, que além de não ser roubado, essa propriedade, ou esse bem, nem mesmo deve ser cobiçado, né? Então a propriedade sagrada é tão sagrada, a propriedade privada é tão sagrada, que além dela não ser roubada, ela não pode ser nem cobiçada, né? Já é pecado. Então você fala assim, eu queria ter uma casa igual a do William, ou melhor, né? Se Deus não der condições, mas não cobiça a casa dele não. Tá. Segundo lugar, juntos, a instituição do ano do jubileu visava acima de tudo a preservação e generalização da propriedade privada. Propriedade tem que ser preservada. Quem é o dono tem que ficar com ela. Ninguém, nem o Estado deve tirar. E ela deve ser generalizada. Todo mundo deve ter o que precisa ter, ou o que tem mérito para ter, né? Alguns precisam, mas não tem mérito. Outros, né? Outros são vítimas de injustiça principalmente do governo, que tira o que a pessoa tem. Hoje o nosso governo faz isso. Então, a propriedade privada deve ser generalizada, todo mundo deve ter casa, todo mundo deve ter terreno, todo mundo, claro, de acordo com os seus próprios méritos e esforços, né? Mas ninguém deve ser privado de propriedade privada por uma coisa injusta, por um método injusto, violento, arbitrário, autoritário. Ela deve ser generalizada. Levítico 25:10, escute aí o que diz na tradução da linguagem de hoje. Levítico 25:10 diz assim: pois esse ano, que vem depois de 49 anos, que era o ano do jubileu, o 50º ano, esse ano que vem depois de 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos, né? Propriedade privada do corpo, né? Todos tiverem sido vendidos, e do próprio trabalho, né? Todos tiverem sido vendidos como escravos, voltarão livres para as suas famílias, serão livres da escravidão. E todos os campos que tiverem sido vendidos, voltarão a pertencer ao primeiro dono, né? Então, alguém ficou muito endividado, empobreceu, e teve que vender a sua terra. Ficou sem terra, que é um meio de produção. Aí deu 49 anos, ou 50 anos, chegou no 50º ano. Quem comprou essa terra tinha que devolver para o antigo dono, de graça, né? Eu peguei a terra de alguém, utilizei essa terra durante décadas, paguei por ela, utilizei, usufruí dela durante décadas, mas chegou ao 50º ano, eu tenho que devolver para a família de quem eu comprei, e sem cobrar nada, devolver de graça. Então era um método pelo qual Deus proibia o latifúndio
isso sim é pecado, né? O latifúndio, e proibia que as pessoas e as famílias perdessem as suas terras, as suas propriedades, né? E até perdia o seu próprio corpo e liberdade, porque quem se tornasse escravo de alguém no 50º ano tinha que ficar livre, tinha que ser libertado. Então, esse mecanismo aqui claramente, né, indica que Deus quer que a propriedade seja privada e seja preservada e generalizada. Terceiro lugar, juntos, vamos lá. A lei previa punições aos ladrões, devolução de animais ou objetos perdidos e reparação de danos materiais causados a terceiros. Então isso mostra claramente, né, que o que é dos outros tem que ficar com os outros e ninguém tem que tomar. 4, juntos, Deus claramente almejava proteger o direito individual à posse da terra, por meio do seguinte mandamento. Depois você leia na Bíblia esse mandamento, Deuteronômio 19:14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Está vendo? Então, muita gente sabe o que são os marcos da terra, né? É a divisa. Até aqui é meu, daqui para lá é seu. Foi tudo medido, né? Até aqui é meu, daqui para lá é seu. Não pega o marco e põe meio metro para cá. Nenhuma tira de terra podia ser usurpada ao seu verdadeiro dono. É isso que Deus está falando aqui. Nenhuma tirinha de terra pode ser roubada, pode ser usurpada ao legítimo dono. É isso que esse mandamento está prevendo. 5. Vamos juntos? Segundo a Bíblia, o cristão é um mordomo, um administrador dos bens divinos, por cuja administração prestará contas. Então você é um administrador dos bens divinos, né? Se tem alguém que tem direito de tirar a nossa propriedade, só tem alguém, que é Deus, que é o dono de tudo e que nos deu essa propriedade para o nosso usufruto, para a nossa administração. Escute aqui, ouça bem isso. Nas Escrituras, os bens são pessoais e não estatais. Tem que lembrar disso. Nas Escrituras, os bens são pessoais e não estatais. O governo não é para possuir Petrobras, né? Para ser dono de empresas, né? O governo é para promover justiça, segurança do povo e liberdade do povo. Ele não precisa possuir propriedades, ele já recebe os impostos para isso. Não precisa de propriedades. O fato de Deus ordenar aos outros que não roubem minha terra, meu boi, meu jumento, meu carro, meu celular, me torna ciente de que só existe outro alguém com o direito de me tirar essas coisas, Deus e não o Estado. Só existe alguém que tem direito de tirar os bens que me pertencem, Deus e não o Estado. Por isso a doutrina da mordomia mostra que a propriedade é privada e que ninguém pode usurpá-la. 6. Juntos, Deus prevê e claramente desaprova um governo tomador dos bens e recursos do povo, como acontece com todo regime socialista. E é por isso que acontece no Brasil, né? Deus claramente desaprova um governo tomador dos bens e recursos do povo. Depois você lê Deuteronômio 17, 14 a 20, 1 Samuel 8, 10 a 18. Eu vou ler esse texto aqui. 1 Samuel 8, 10 a 18 diz assim, ó: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: o que Deus disse? Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Olha o que Deus está falando. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros,
para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. 17. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eles queriam um governo tomador, né? E Deus falou: vocês vão ter um governo tomador, que vai tomar os seus bens, inclusive seus filhos, suas filhas, né? Vocês vão clamar a mim quando estiverem oprimidos, sugados por esse governo, mas eu não vou ouvir, eu não vou atender, né? Então Deus desaprova esse governo tomador. Naquela época toda a monarquia era absolutista. Hoje é possível não existir, né? Mas naquela época existia. E era inevitável que fosse um governo dessa natureza, que usurpasse, que fizesse uma limpeza do povo, né? 7. Vamos lá? A história de Nabote e o rei Acabe evidencia que o direito à propriedade material é sagrado. Veja o que Deus fez com Nabote e Jezabel e todos os descendentes de Nabote. Deus fez com Acabe, Jezabel e todos os descendentes deles, porque usurparam, tomaram a propriedade privada de Nabote e ainda o mataram, o assassinaram. 8. Juntos, há um mandamento bíblico específico proibindo o confisco estatal da propriedade privada. Ezequiel 46:18 diz assim, escute aí: o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Então esse é um mandamento bíblico específico, proibindo que a propriedade privada, que os bens pessoais sejam tirados de alguém. 9. Juntos, embora a Bíblia condene a moderna teologia da prosperidade, ela não demoniza a prosperidade material em si mesma. Então você tem que fazer diferença entre teologia, essa heresia de hoje, chamada teologia da prosperidade, e a prosperidade material em si mesma. Ela é pecaminosa? Não, não. Escute bem, no Velho Testamento, a prosperidade material é prometida por Deus como bênção ou recompensa divina à fidelidade daqueles que servem a Deus. Se não existisse o Novo Testamento, a teologia da prosperidade estaria justificada, não seria uma heresia, entendeu? Mas existe o Novo Testamento, e a Bíblia se interpreta com a Bíblia, e principalmente o Velho Testamento se interpreta à luz do Novo Testamento. E esse é um gravíssimo, trágico erro dos intérpretes neopentecostais, né? Eles utilizam textos do Velho Testamento para justificar a chamada teologia da prosperidade. A ideia de que ser cristão
é ser próspero materialmente. Se não for próspero materialmente, nem é cristão. Então lembre disso, a prosperidade material é prometida por Deus como bênção ou recompensa divina à fidelidade daqueles que servem a Deus. Isso no Velho Testamento. Depois você lê esses textos. Deuteronômio 7, 11 a 15. Deuteronômio 28, 2 a 13. Salmo 112 e Salmo 128. Deus está simplesmente dizendo que se Israel fosse fiel a Ele, fiel, não precisava ser sem pecado não. Se Israel fosse fiel, ele simplesmente teria um paraíso na terra, quase um paraíso na terra. Porque o que dá para deduzir desses textos é que eles teriam uma vida quase perfeita. Não existiria doença. Se alguém ficasse doente, seria imediatamente curado, né? E bens materiais seriam abundantes. Riqueza material seria uma realidade deles, uma experiência constante e crescente, né? Só que é o seguinte, no Novo Testamento ou Nova Aliança, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porém, a prosperidade material em si mesma, no Novo Testamento, não é recriminada, não é proibida, e nem é, muito menos, pecaminosa. O Novo Testamento não ensina a teologia da prosperidade, e portanto a Bíblia não dá base para essa doutrina, né, que surgiu nos últimos tempos. Só que o Novo Testamento e toda a Bíblia não recrimina, não proíbe e não diz que prosperidade material é pecado. Ok? Vamos ver isso agora então. Número 2. Nós já vimos a base do capitalismo, ou da capitalização, da prosperidade material no Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento. Juntos? O Novo Testamento condena a idolatria do dinheiro, jamais idealiza a pobreza, nem desestimula a capitalização. Então preste atenção. Por um lado, o Novo Testamento condena o quê? Idolatria do dinheiro, idolatria da riqueza, cobiça pela riqueza, cobiça pela prosperidade material. Mas o Novo Testamento jamais idealiza a pobreza, nem desestimula a capitalização. É o que eu já preguei aqui uma vez, né? O sermão que o pastor pregou, né? Primeiro ponto do sermão: ganhe tudo que você puder. Falando de vida profissional, financeira, material, né? O pastor pregou sermão com 3 pontos. Primeiro, ganhe tudo que você puder. Segundo, economize tudo que você puder. Guarde tudo que você puder. Seja um economista, não seja um gastador. Não desperdice os seus bens. Não compre celular de R$1.000, de R$1.500. O meu está quase falindo. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas de R$1.000 está fora. Aí, o terceiro ponto do sermão, o pastor disse: dê tudo que você puder. Chegou na porta da igreja, o pastor falou, um irmão falou para pastor, os 2 pontos do sermão, ó, joia, maravilha, mas o último, ó, péssimo. Então o crente materialista, né? Ele gostou, ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder. Mas a hora que falou, dê tudo que você puder. Então é isso, o Novo Testamento não desestimula, não idealiza a pobreza, nem desestimula a capitalização. Ganhe tudo que você puder e economize tudo que você puder, mas também dê tudo que você puder, né? Não seja avarento e materialista e egoísta. Então, irmãos, nós temos que lembrar disso. O capitalismo em si mesmo não é pecaminoso, não é contrário ao verdadeiro cristianismo. E isso pelas seguintes razões. Vamos ver.